com muita alegria, como eu já disse, né, não vou ficar falando muito, porque a ideia é que a gente converse com vocês. A gente vai dar início a essa conversa de hoje com o título Homens Visíveis, Masculinidades Negras em Ralph Ellison e Gordon Parks. Então, vou passar a bola agora para o nosso mediador, Luiz Maurício Azevedo. Muito obrigado e muito obrigado à presença de todas, todes e todos. Boa conversa. Bom, gente, boa noite. Vou fazer primeiro a audiodescrição aqui. Sou uma pessoa negra, 1,72 m, gorda. Não tenho cabelo, uma pena para mim e para quem tem que conviver com isso, mas eu não vou falar sobre isso muito aqui, que senão eu vou chorar. Mas eu tenho barba grisalha. Estou vestindo uma camisa social salmão. E eu prometi para mim mesmo que ia fazer isso muitas vezes, porque o técnico de futebol do time que eu torço andou dizendo por aí que homens não vestem rosa. E isso me irritou profundamente, porque eu sou pai de um menino, e eu acho que se ele viver várias vezes com camisa rosa, ele vai pelo menos saber que o pai dele não participa dessas bobagens. Continuando a descrição, estou usando calça jeans preta e um All-Star vermelho, que eu sempre uso, aliás. O All-Star é um tênis muito importante. Preciso dizer isso para você, assim, um agradecimento enorme ao MS. A gente está sendo muito bem tratado, o que não é muito comum em pessoas negras, vocês sabem. A gente está sendo muito bem tratado pela equipe, os cuidados todos, carinho mesmo, respeito com o trabalho, com a nossa figura. Ver essa sala lotada de gente escura é uma coisa assim impressionante para mim. Eu já vim a essa exposição, perdi a conta de quantas vezes, e eu sempre fico emocionado, um pouquinho com inveja. Estava falando ali que eu fico com inveja, porque na minha geração a gente não teve essas coisas, e eu fico feliz, muito feliz que a geração agora tem, e fico invejado porque, afinal de contas, eu não tive, mas eu não vou falar muito de mim. Hoje eu não sou a estrela são as pessoas que estão aqui e vão discutir masculinidades. A gente vai tentar fazer esse evento o evento mais democrático possível. Eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, participarem, e eu vou fazer um monte de perguntas para eles, é claro, porque eu estou muito curioso para saber o que eles têm a dizer. Por hora é isso aí. Bom, gente, boa noite. Sou o Caio César, tenho 30 anos, sou um homem negro, careca também, de barba. Estou usando uma calça preta, uma blusa branca de manga comprida e um tênis branco. Estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de ver todos vocês. Quero dizer que tem umas cadeiras aqui na frente, né? O pessoal não gosta de sentar na frente, é igual aluno mesmo, né? Nunca gosta de sentar na frente, mas tem cadeiras aqui se vocês quiserem, tá? Espero que vocês se sintam à vontade para conversar com a gente, fazer perguntas, trazer relatos. Eu costumo dizer que eu gosto muito de falar, mas gosto muito de ouvir também. Então, espero que vocês se sintam confortáveis para isso. Obrigado pela presença de vocês. E tomara que seja um momento bom para todos nós. É isso. Bem, boa noite, pessoal. Eu sou o Cláudio, tenho 40 anos, eu tô fazendo hoje. E isso é raro, né? A gente sabe que é raro homens negros chegarem aos 40 anos, assim. Então, eu até fico emocionado com isso. Então, fazendo a minha autodescrição, eu sou um homem negro de 1,80 m, eu acho. Uso óculos, cabelos meio ondulados, estou com uma camisa laranja, uma calça bege e um tênis bege também. E estou super feliz de estar aqui. Obrigado, IMS, pelo convite. E tomara que a noite seja ótima e a gente possa fazer uma boa discussão. E sem querer cortar, mas o meu aniversário é daqui a 5 dias, então está perto também. Obrigado. Eu não faço 40, não, faço 31. A gente pode considerar mesmo um presente para vocês, né? A gente vai se esforçar para isso. Então, a gente queria começar com o que tem atrás de mim aqui, para iniciar o debate, a nossa apresentação maravilhosa. Eu já sei que eu vou me emocionar, porque tem uma coisa que eu já vi ali. Queria que vocês se sentissem à vontade de perguntar, mas que deixasse ele terminar a explanação, para que a gente fique mais organizadinho e todo mundo possa falar, tá, pessoal?
Então, vamos lá. Hoje estou aqui mais para fazer problematizações, pessoal. Então, assim, para a gente pensar um pouquinho sobre essa temática. E eu pensei nesse título, e ele é bem provocativo. Homens visíveis, dores invisíveis. Reflexões sobre o sofrimento dos homens negros. E aí, passando um pouquinho, né, quem eu sou? Eu sou psicólogo, sou doutor em sociologia, sou um servidor público, mas antes de qualquer coisa, eu sou um homem negro, com várias marcas, e muitas delas invisíveis. Quem enxerga o homem negro? Vocês enxergam os homens negros? E se enxerga, o que vocês veem? Será que vocês veem só o corpo, ou vocês veem a subjetividade desses homens? As dores, as angústias, os medos. E aí, o Ralph Ellison, no livro, né, o Homem Invisível, ele já começa com o pé na porta, assim. E aí eu vou ler um trecho só para a gente já iniciar esse debate. Sou um homem invisível. Sou invisível, compreende? Simplesmente porque as pessoas se recusam a me ver. Como as cabeças sem corpo, que algumas vezes são vistas em atrações de circo. É como se eu tivesse cercado daqueles espelhos de vidro duro que deformam a imagem. Quando se aproximam de mim, só enxergam o que me circulam, a si próprios ou que imaginam ver. Na verdade, tudo, menos eu. E o que essa invisibilidade que os homens negros vivenciam pode causar? Acho que uma das primeiras coisas é eles são invisíveis na sua existência e nas suas dores. Ninguém sabe o que um homem negro sente, o que ele sofre. E se sabe, muitas vezes não valorizam, acham que é menos importante. A estigmatização. Homens negros, muitas vezes, são vistos como corpos. Corpos sexualizados, corpos que geram medo, corpos capazes de gerar violência, mas nunca corpos capazes de sofrer violências. As experiências são ignoradas. E isso tudo vem de uma contradição, né? Os homens negros, eles se usufruem do patriarcado. Afinal, nós somos homens, né? Só que nós também somos vítimas desse patriarcado. E é essa contradição que marca os homens negros, né? Eles se beneficiam, mas ao mesmo tempo eles são vítimas. E aí, quando a gente fala que os homens são vítimas, alguns dados são extremamente importantes. Homens negros são maioria nos presídios. Por quê? Os homens negros são, anualmente, 75% daqueles que são assassinados. Qual que é o motivo disso? Por que o corpo negro precisa morrer? Homens negros possuem 45% mais chance de suicídio do que os homens brancos na faixa etária de 10 a 29 anos. O que acontece na vida desses homens que eles querem tirar a própria vida? A cada 10 suicídios de jovens de 10 a 29, 6 são de jovens negros. Os homens negros, de todas as categorias, são aqueles que têm menos escolaridade e as taxas maiores de analfabetismo. O que tem sido feito atualmente para mudar esses dados? O que nós estamos fazendo para mudar esses dados? Senti como se a minha identidade estivesse sendo apagada, camada por camada. O Fanon, ele já nos falou que o racismo ele não atinge só o corpo, né? Ele atinge a subjetividade de todos os seus jeitos. E quais que são os impactos das violências? Simbólica, física e psicológica.
Bell Hooks, que foi uma das principais teóricas que escreveu sobre os homens negros, ela fala que uma das consequências diretas disso foi a negação dos sentimentos. Homens e homens negros são ensinados desde sempre a negarem que sentem, que têm emoções. Nós vivemos na cultura de que o homem não chora, né? E isso vale ao dobro aos homens negros. Chorar é sinal de fraqueza, e nós não podemos ser fracos em nenhum momento. E aí tem essa música do Louis Armstrong, que ele faz esse questionamento, né? O que eu fiz para ser tão negro e triste? Eles não estavam interessados em quem eu era, mas no papel que eu desempenhava. Quando o racismo ele é interiorizado e com ele uma autopercepção de inferioridade, uma das consequências imediatas é a diminuição na capacidade de sentir e de amar. Como amar um corpo que não é reconhecido socialmente? Que quando eu olho, eu não vejo um igual. Um corpo que é ridicularizado, estigmatizado, animalizado. Enquanto meninos brancos são educados para serem príncipes, líderes, meninos negros são educados para ser jogadores de futebol ou para estar vivo aos 21 anos. E falando em jogador de futebol, eu queria passar um vídeo que mostra que mesmo alcançando esse status que a gente colocou, nem sempre vai ser o suficiente para ter o reconhecimento. É sério isso? Vocês vão perguntar sobre o modo de racismo comigo? É sério? Até quando a gente vai passar isso? Até quando? Me fala que até quando a gente vai passar isso? O que fizeram comigo foi um crime, pô. Você não vai perguntar isso? Você vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Comebol vai fazer o que sobre isso? A Comebol vai fazer o que sobre isso? CBF, sei lá. Você não vai perguntar sobre isso? Não ia, né? Você não ia perguntar sobre isso? Mal fizeram pô, crime comigo, pô. A gente é formação. Aqui é formação, pô. A gente tá aprendendo aqui. Obrigado, Luiz. Eu não sei se todo mundo acompanhou esse caso. Esse é o Luigi, o jogador do Palmeiras, que sofreu um ato de racismo durante um jogo da Libertadores ano passado. Eu acho que o começo da fala dele é extremamente importante. É sério isso? Eu sofri uma violência, você quer saber de futebol agora? É isso. E quais que seriam os impactos do racismo na subjetividade do homem negro? Acho que um dos principais é a perda da identidade. É a dificuldade de se reconhecer como um sujeito pleno. É a necessidade de sempre vivenciar um papel. Então, eu tenho necessidade de ser o melhor aluno, o melhor funcionário. Tudo certo aí? O melhor funcionário. Eu nunca posso andar de chinelo dentro de um shopping. Eu tenho sempre que estar bem vestido, porque senão eu posso ser parado pela polícia e ser confundido com alguém que está cometendo um crime. A repressão dos sentimentos. O sentimento sentir torna-se perigoso. A autoestima ela é completamente abalada. Há uma desvalorização e perda da percepção dos próprios méritos. Eu estou sempre em desvantagem. Tudo que eu faço, eu não sinto que aquilo é bom o suficiente. Eu tenho sempre que provar que eu sou melhor cada vez mais. Isso tudo acaba gerando um adoecimento psíquico. Homens negros, muitas vezes, vivem em uma prisão mental, incapaz de encontrar uma saída. Falando sobre os homens negros. E muitas vezes, a saída para vivenciar
essas dores pode ser o uso abusivo de álcool, de outras drogas, o comportamento de risco ou qualquer outra prática que os impeça de pensar quem são e como estão vivendo. Os homens negros têm morrido silenciosamente e quase ninguém percebe os pedidos de ajuda. O Paulo Navascone, ele tem uma situação bem interessante. Ele fala que a privação da humanidade dos homens negros resulta em sua morte por carência de afeto, pertencimento e sobretudo, reconhecimento. Eu sabia que, se eu fosse cuidadoso, educado, submisso, trabalhasse duro, talvez eu conseguisse um lugar nesse mundo. Mesmo assim, muitas vezes, não consegue. E aí, chegando já no final, todos nós temos uma responsabilidade. Acho que estar aqui agora é uma responsabilidade. Trazer esse debate é uma responsabilidade de todos nós. O racismo estrutural, ele impacta não só a vida dos homens negros, mas impacta a vida de toda a sociedade. Cuidar dos homens negros é cuidar para que a nossa sociedade também seja um lugar melhor. Falar sobre saúde mental é cuidar de homens que nunca foram cuidados. Falar é um ato revolucionário. E que bom que nós estamos aqui para poder falar, para poder discutir, para poder trocar. E aí, retornando à frase inicial, sou invisível, compreende? Simplesmente porque as pessoas se recusam a me ver. Até quando nós vamos nos recusar a ver o que os homens negros sentem e pensam? É isso. Uau! Depois que o nosso amigo sentar aqui do nosso lado, eu vou fazer uma série de 12.000 perguntas para ele. Não, são só 220. Então, já pegando esse gancho aí, eu queria perguntar para os dois. Tive o dado do suicídio ali, que impactante. E não pensando especificamente no suicídio, mas na saúde mental de uma maneira geral, nosso bem-estar. O que vocês fazem como homens negros para se manter estáveis, ou, não vou usar essa palavra que é um pouco cruel, mas saudáveis mentalmente? Começar? Bom, acho que essa pergunta é muito importante, né? Porque isso fala muito sobre o que a gente pode fazer de maneira prática sobre essas questões. Eu sempre gosto de dizer que o debate de masculinidade, ele traz para nós, enquanto homens negros, um trabalho duplo, né? Que, obviamente, é olhar para a maneira como a sociedade enxerga a gente, constrói a gente, entende o que é ser um homem negro, e as violências que a gente sofre, mas também pensar qual é o nosso papel nisso tudo, né? E também pensar quais são as violências que a gente produz sobre outros corpos e sobre a gente também, o que a gente pode fazer a partir disso. Então, acho que a terapia é o primeiro passo, pelo menos foi o primeiro passo para mim, né? Mas acho que, para além de um processo terapêutico, que eu entendo que nem todo mundo consegue fazer, a gente entende que trocar sobre esses assuntos ele é importante, conseguir quebrar essa barreira, né? Eu sinto que, muitas vezes, a gente olha para a construção do que é ser um homem negro como uma desculpa e não como um entendimento claro. Todos os homens negros que estão aqui sabem muito bem como foram criados e como é a dificuldade de se abrir sobre suas questões, de chorar, de falar e tudo mais. Mas, uma vez que a gente entende isso, qual é o próximo passo, né? Qual é o próximo passo em relação a uma mudança prática sobre isso? Então, me aproximar de outros homens a partir de uma outra lógica de amizade foi muito importante também nesse processo. Entender como a gente pode, a partir das nossas construções de amizades enquanto homens, construir um outro lugar, que não é um lugar de uma proteção, né, entre homens, mas um lugar de cuidado entre esses homens, de trocar, de conversar, de se abrir e de também encontrar soluções
práticas para essas questões. Então, para mim, a terapia foi um passo importante, mas também construir de maneira diferente as minhas relações, tanto com homens quanto com mulheres, foi também bastante significativo, porque é isso que a gente acaba que é o mais importante no final do dia, né? Como a gente lida com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, buscar construir essas relações de maneira diferente, a partir de hoje, acho que é o passo importante que a gente precisa dar. Eu vou para o samba. Todo final de semana, se possível. Acho que o samba tem sido a minha terapia ultimamente. Assim, eu brinco, mas é sério. Assim, acho que estar naquele espaço tem sido revigorante. Assim. Acho que eu comecei a frequentar espaço de samba e pagode recentemente. Eu fiquei me perguntando o motivo disso. Eu concluí porque eu vivia em um universo extremamente branco. Então, assim, eu comecei a ter contato com pessoas negras realmente recentemente, 5, 8 anos atrás. Isso é muito... Eu moro em Belo Horizonte, uma cidade que tem bastante negro, mas é isso, né? Eu estudei numa escola federal, e aí isso influencia todo o meu ciclo, né? Mas estar entre os iguais faz toda a diferença. Saber quem compartilha as mesmas vivências que você faz diferença. E falar. Acho assim, seja com um amigo, seja com um companheiro, uma companheira, falar do que está sentindo ajuda a saúde mental. E fazer a terapia, a gente sabe que infelizmente não é acessível a todo mundo, mas quem tiver oportunidade faz toda a diferença. E aí, só pegando um gancho com o que você trouxe, acho que esse lugar de a gente conviver em espaços brancos, né? Eu não sei quantos aqui passaram por isso, mas é muito comum a gente, enquanto pessoa negra, homem negro ou mulher negra, que vive num bairro periférico, num bairro pobre, quando a gente ascende e vai para um espaço branco, para uma alguma faculdade, alguma coisa assim, pelo menos eu senti uma desconexão muito grande com aquilo que eu vivia antes. Então, era um limbo até que o próprio Ellison traz no livro dele, né? Você não consegue conversar da mesma maneira com os brancos, porque você não viveu a mesma coisa que eles, mas também não consegue conversar muitas vezes com o seu parceiro da rua, da escola, porque agora você está falando sobre Kendrick Lamar, sobre Ralph Ellison, sobre negros cultos, né, que muitas vezes seus amigos não conhecem. Então fica nesse limbo que é muito ruim, de fato, né? Eu lembro que quando eu comecei a dar aula em escola, eu dava aula para uma turma de 6º ano, e eu tinha um aluno meu que ele parecia o MC Pose. Os outros meninos chamavam ele de Pose. E eu lembro que eu nem sabia quem era Pose. Isso era 2016, ele não estava tão famoso como é hoje, né? Mas eu lembro que, vendo ali os meus alunos, eles ficavam cantando umas músicas de funk, eu não conhecia nenhuma, e eu era super funkeiro. Eu fiquei assim, gente, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu não conheço nem mais as músicas. Então, existia uma desconexão que foi completamente perdida, e que eu só percebi quando aquilo ficou muito evidente ali, com os meus alunos de 11 anos que estavam cantando os funks, muitas vezes errados, né, também, de crime e tudo mais, mas que eram os que eu cantava e os que eu conhecia. E eu não conhecia mais nenhum, não sabia nem quem era a Pose e tudo mais, né? Então, perceber como a gente muitas vezes passa por esses processos é muito difícil, né? Então, buscar essa volta para casa, de uma certa forma, que vem pelo samba, que vem pelo funk, que vem pelo rap, acho que é muito importante para nós, porque, de fato, uma coisa é você conviver em espaços brancos, e muitas vezes você vai precisar conviver porque faz parte da vida. Mas quando você está em espaços de pessoas negras, você fica mais bonito, mais saudável, você se sente em casa, né? Embora não sejamos toda uma família também, não é assim, né? Não vamos também colocar dessa forma, mas de fato há uma outra conexão realmente, que muitas vezes é perdida quando se acende na vida, como a gente já certamente viveu, vocês já viveram muitas vezes. A Bianca Santana tem um livro muito bom, diga-se passagem, que ela relata um momento em que ela percebeu que era uma pessoa negra. Quando é que vocês perceberam que eram homens negros, assim? Que momento foi esse? Ou vocês já nasceram sabendo, assim, dos limites e dos poderes, às vezes, indevidos dos homens em relação às mulheres? Bom, eu tenho uma história de vida meio diferente. Eu fui criado pela minha tia, né? E não pela minha mãe biológica.
Minha mãe biológica faleceu quando eu era criança e a minha tia, irmã da minha mãe, que me criou, e ela já era casada e já tinha filhos, sendo que ela casou com um cara branco e meus irmãos, né, os filhos dela eram brancos. Então eu cresci numa família branca. Então eu sempre digo que eu sempre soube que eu era negro, porque na minha família o meu apelido era Negão, era Neguinho e coisas assim e tudo mais. Mas eu sempre conto um caso que eu percebi o que isso significava quando eu tinha ali uns 13 anos, que foi a primeira vez que eu fui parado pela polícia. Eu lembro que minha mãe sempre, assim como muitas mães, né, enchia o meu saco ali para eu andar com a identidade no bolso, não usar boné, não usar touca, não andar sem camisa e coisas assim. E eu achava aquilo chatíssimo, porque na minha cabeça, a gente morava num lugar que tinha tráfico de drogas, né? Na minha cabeça a polícia sabia quem era bandido e quem não era. Bom, nunca peguei numa arma, nunca usei uma droga, e nunca usei mesmo, tá? Até hoje, infelizmente, sou careta. Nunca fiz nada de errado, então na minha cabeça a polícia sabia, de fato, quem era bandido e quem não era, né? Até que eu tive uma experiência nesse sentido, que o cara apontou a arma para mim. E acho que eu só não morri naquele dia porque Deus não quis, tinha um plano para mim. E aí eu lembro que eu não entendi. Eu lembro que eu fiquei meio em choque, assim. Eu fui até para casa e não contei para ninguém. Depois uma vizinha que viu e contou para minha mãe. Aí eu tomei esporro da minha mãe também. Né, tá vendo, para você não andar sem camisa e tudo mais. Mas acho que foi ali que eu entendi o que isso de fato era ser negro, né? Mas de uma maneira geral eu sempre fui o negro da casa, né? Então sempre tive ali, meus irmãos são brancos, minha mãe é parda, o meu pai é branco e tudo mais. Então sempre houve uma diferença muito grande fisicamente entre mim e os meus irmãos, que me fazia entender que eu era diferente deles, né? Mas de entender de fato que essa é a língua, acho que foi nesse momento ali com 13, 14, que Deus não quis que eu morresse, graças a Deus. Que bom. Estava pensando aqui, essa é uma pergunta que eu sempre faço aos meus pacientes, mas que eu nunca tinha refletido sobre ela. Assim. Pensando, eu acho que eu descobri que eu era negro assim, quando eu fui na praia a primeira vez, e um homem branco perguntou o que eu estava fazendo ali, porque eu era preto e por que eu queria queimar. Na época eu olhei assim, enfim, idiota, mas... E aí depois eu percebi que eu era um homem negro, porque assim, eu nunca tive habilidades manuais, assim. Sou péssimo para qualquer coisa. Em casa mesmo, eu não sei, enfim, não sei fazer nada. E aí, acho que minha mãe, ela precisou chamar alguém para consertar alguma coisa, e o cara falou, por que ele não consertou? Ele é homem. Isso eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, assim. Porque eu não consertei, porque eu não sabia. Simplesmente assim, eu não preciso ter todas as habilidades. Assim, só porque eu sou um homem, não quer dizer que eu preciso saber, sei lá, nem lembro o que era na época. Então, assim, isso foi tão violento assim, que só depois eu fui entender o quanto que aquela fala ela me impactou. E eu precisei ressignificar várias vezes depois. Pensando no Ellison aqui, o que a masculinidade para vocês torna invisível e o que ela torna mais visível? Se é que ela torna mais visível alguma coisa, assim, para vocês refletirem e ficar mais profundo, porque as histórias de vocês estão ficando cada vez mais tristes e eu vou ter que levantar, vou ter que fazer uma coisa legal, assim, divertida, sei lá como. Então, vamos pensar assim, a masculinidade do Ellison, é um autor que é chave dessa exposição, e o que a masculinidade deixa visível, o que ela invisibiliza. Eu acho que vai ter uma linha de afetos que é importante. Eu queria explorar mais essa coisa dos afetos, que eu acho que ainda continua sendo o nosso calcanhar de Aquiles, assim, a maneira como a gente lida com as emoções. Pode começar. Eu acho que ela torna visível as coisas práticas. Homem é um ser que faz, né? Então, assim, tudo que é de fazer, os homens, eles estão lá. E eu acho que ela torna invisível tudo que é do sentimento, as emoções, as sensibilidades, as objetividade. Acho que os homens, muitas vezes, precisam justamente negar essa emoção, essa sensibilidade, com a justificativa que ele precisa fazer. Porque se ele faz enquanto ele sente, ele não conseguiria fazer. Então, eu acho que seria um pouco disso. Perfeito. Acho que o que torna visível, acho que eu fui descobrindo com o tempo, assim, né? A partir desse debate de masculinidade, acho que
É isso, eu me interessei pelo debate de masculinidade por uma coisa muito específica, e aí ao longo do tempo eu fui entendendo o que aquilo ali poderia trazer para mim de diferente e como aquilo ali poderia falar sobre a minha vida, né? De uma certa forma. E acho que essas coisas visíveis, elas foram se mostrando com o tempo. É aí que eu vou também entendendo até hoje, né? Coisas novas que vão se mostrando visíveis para mim. Acho que em relação à invisibilidade, acho que a questão dos sentimentos, ele de fato é um ponto central que permeia não só essa coisa básica de chorar, né? Mas como a gente de fato constrói as nossas relações com as pessoas. Eu percebi que eu construí relações durante a minha vida, a maior parte delas, de maneira muito rasa, com todo mundo, assim, com os meus amigos, com a minha família, com meu pai, com a minha mãe e tudo mais. E aí, quando eu percebo essas questões, eu consigo tornar visível e construir um novo caminho. Então, eu sempre falo, por exemplo, da minha história com meu pai, por exemplo. Meu pai biológico, eu conheci ele com 14 anos de idade, né? Como eu disse, a minha mãe faleceu e eu não sabia, quer dizer, as pessoas diziam para mim que não sabiam quem era o meu pai. E aí, com 14 anos, eu descobri que um cara que eu já conhecia era o meu pai biológico, né? E foi muito importante, a partir disso, construir uma relação com ele, porque ele era essa figura negra que eu tinha na minha família, e a partir disso entender quais eram as questões que perpassavam a nossa relação, o que faltava, né, de maneira prática, mas também o que poderia ser preenchido a partir dali. Eu sempre tive uma ideia na minha cabeça de que quando eu fosse pai, eu não sou pai ainda, né? Mas quando eu fosse pai, eu ia fazer tudo certo, eu ia fazer tudo que meu pai não fez. A gente percebe o quanto que é comum para nós, enquanto homens, ter uma ideia do que não fazer. Então, eu só sabia que eu não queria ser igual ao meu pai, e quando eu tivesse um filho, eu ia fazer tudo certo. Até eu perceber que eu talvez não teria essa certeza, né, de que eu faria certo as coisas, né? Porque não tinha, inclusive, nenhuma experiência e nenhuma prática em cuidar de ninguém. Então, eu não cuidava de ninguém. As pessoas cuidavam de mim, mas eu não cuidava de ninguém. Então, fazer esse movimento foi muito importante. Entender que o cuidado que a gente pode exercer, ele é muito valioso. Eu faço muitos trabalhos com pais, por exemplo, né? E a gente sempre tem ainda uma ideia de que o trabalho que a mãe faz, ele é um trabalho que se basta de uma maneira geral. Mas eu, graças a Deus, sempre tive uma mãe que disse para mim que ela não era essa coisa de pai e mãe, não. Ela era mãe. Se o seu pai não quis assumir o papel dele, é problema dele. Mas eu não sou pai e mãe, não. Estou aqui para cumprir um papel só. E eu sempre trago que o afeto, o carinho que os pais trazem, que os pais oferecem, só eles podem fazer isso. Né? É um afeto que não se dá de uma outra maneira, num outro lugar. Então, conseguir construir isso, entender que esse cuidado ele precisa ser construído ao longo da minha vida, com os meus amigos, com as crianças da minha família, até que um dia eu me torne pai. Acho que são as coisas visíveis que hoje eu vejo em relação à masculinidade. E me aproximar também do meu pai biológico, né? Entender as questões dele, criticar o que é para ser falado também, mas entender como a gente pode construir essa relação para que eu possa, de alguma forma, aprender com ele também, e quando for pai ou cuidar de alguma criança, eu consiga, de fato, fazer a coisa certa, né? É isso. Buenas. O Ralph Ellison, eu juro que é a última do Ellison, vou falar do Gordon, mas o Ralph Ellison tinha um problema muito sério com falhar. Para aqueles que não sabem ou não lembram, ele escreveu esse grande romance, Homem Invisível, em 52, ganhou todos os prêmios possíveis, foi considerado assim um sujeito inteligentíssimo, muito reconhecido pelo meio literário, e aí, para escrever o segundo livro, ele sentiu a pressão. E ele ficou prometendo o segundo livro, o segundo romance. Enquanto isso, ele fazia ensaios, fazia contos, mas o romance ele não apresentava. E até que, finalmente, alguém deu um ultimato e disse: você precisa apresentar esse livro. E ele disse: não, então tá, eu vou para uma casa de campo, e aí eu vou fazer o livro lá, e depois, quando eu voltar, o livro está pronto. Aí ele foi para essa casa de campo, ficou um tempo, quando ele voltou, ele disse: o livro está pronto. Aí ele disse: só que está lá naquela casa, eu vou pegar a semana que vem. Nesse meio tempo, a casa pegou fogo e todas as páginas se perderam. E ele morreu em 94 sem publicar um segundo livro. E quando finalmente ele morreu, a gente teve acesso às anotações, e lá se encontrou
mais de 1.600 páginas de texto, sendo que 1.094 dessas páginas eram de um romance, que ele não teve coragem de publicar. E muito se fala sobre o medo que ele tinha de falhar, de ser considerado um autor que só tinha conseguido fazer um livro bom, porque foi sorte de principiante. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão do medo negro de falhar e da necessidade de ser sempre essa fortaleza imaginária e aí isso em todas as áreas, na questão profissional, mas dos afetos, na questão do mito sexual. Queria que vocês falassem sobre esse medo do fracasso. Acho que a síndrome do impostor, acho que assola todas as pessoas negras, né? Nós nunca sentimos que nós somos bons o suficiente, mesmo nós entregando excelência. Acho que a gente sempre se compara, assim, uma pessoa, eu sempre falo assim, uma pessoa branca mediana, ela vai ter mais reconhecimento do que um negro excelente. E eu acho que isso acaba gerando essa insegurança, que por mais que ele faça o melhor, ele nunca vai ser reconhecido como tal. E acho isso, né? Acho que o exemplo do Luigi é isso, né? É um jovem de 18 anos com uma carreira em ascensão que sofreu um ato de racismo falando: o seu lugar não é aqui. Mesmo ele sendo um ótimo jogador, uma pessoa possivelmente branca se sentiu no direito de ofendê-lo para falar que ele não era bom o suficiente. Então, acho que isso acontece a muitas pessoas, né? Ainda mais quando começa a ocupar outros espaços, rola essa insegurança. A necessidade de ter sempre que provar. Isso é cansativo, porque ninguém entrega excelência o tempo todo. O Pelé não entregou excelência o tempo todo, assim. Eu acho que a gente tem os picos, tem momentos que a gente tem um momento de criatividade mesmo, mas tem hora que a gente só quer ser mediano e ser reconhecido por causa disso. Só que se a gente for mediano, nós somos facilmente esquecidos, porque sendo o melhor, a gente já é esquecido no primeiro erro. Imagine se a gente for simplesmente mediano. Eu acho que essa necessidade de provar o tempo todo que gera essa insegurança de não poder falhar de jeito nenhum. Que a falha pode apagar tudo de bom que a pessoa fez. Pegando o caso do Ellison, assim, se ele fizesse um romance que não fosse genial, como O Homem Invisível, a crítica iria cair matando em cima dele e possivelmente a carreira dele poderia acabar ali. Então ele preferiu não publicar nada. Então acabou sendo uma escolha que manteve ele vivo até hoje, talvez, né? Bom, eu adorei que você falou primeiro, porque acho que eu vou numa linha um pouco diferente. Acho que primeiro eu sou muito feliz de estar fazendo terapia há tantos anos, que eu acho que já não tenho mais tanto dessa coisa, não. E acho que dei sorte também, porque a minha mãe nunca me criou desse jeito, né? Eu lembro que ela sempre falava que a gente tinha que tirar nota azul. Inclusive, era certo, assim, época de momentos de escola de pegar as notas. Eu sabia que se eu acordasse sozinho, por conta própria, é porque todas as minhas notas estavam azuis. Porque se tivesse alguma vermelha, eu acordava com a minha mãe jogando as provas na minha cara, assim. Porque eu tirei um 5 e a média era 6. Mas se eu tirasse 6, estava tudo certo, assim. Ela só queria que a gente passasse de ano e estava tudo bem. Então, acho que eu tive sorte nesse lugar. É óbvio que quando a gente começa a estar em espaços de pessoas brancas, acho que essa cobrança se torna um pouco maior. Mas acho que a terapia me ajuda nesse sentido. É isso, eu não vou ser bom em tudo e não vou ser bom sempre. Acho que, inclusive, isso faz parte do nosso processo. Eu sempre digo que, quando eu comecei a dar aula, primeiro que eu nunca tive sonho de dar aula, né? Foi uma coisa que aconteceu. Eu fiz uma faculdade e aí um dia me convidaram para dar aula num pré-vestibular comunitário e eu aceitei. E eu lembro que minha primeira aula foi horrível, assim, fiquei, meu Deus, coitado dos meus alunos, eles não estão entendendo nada, eu estou, sei lá, gaguejando, não estou explicando direito, eles estão perdidos, mas depois eu fui melhorando, fui dando outras aulas, eu fui aprendendo, eu fui entendendo as dinâmicas, eu fui ficando em pé. Eu não gosto de falar sentado, estou aqui sentado porque vocês estão sentados também, senão eu falaria em pé, sabe? A gente vai entendendo as dinâmicas, percebendo o que funciona, o que não. Então, eu sempre me senti tranquilo sobre isso. Óbvio que a gente sempre quer fazer o melhor e
existem áreas das nossas vidas que pegam um pouco mais, mas acho que a minha área profissional ou a minha área intelectual, eu nunca tive muito disso, não. Talvez eu tenha muito isso com questão financeira. Então, assim, eu moro sozinho há uns 3, 4 anos. E eu morro de medo de ter que voltar para a casa da minha mãe. Assim, se eu não tiver o dinheiro para pagar aluguel, não sei o que eu vou fazer, não. Vou ter que dar um jeito. Mas para a casa da minha mãe eu não volto, assim, porque seria uma grande derrota para mim, de fato, né? Mas são coisas que eu tenho trabalhado, entendendo que se eu voltar para a casa da minha mãe, inclusive minha mãe vai amar que eu voltar para a casa dela. Porque eu sou o filho mais novo, né? Então meus irmãos saíram de casa super cedo. E eu fiquei morando só eu e minha mãe durante 10 anos. Só eu e ela. Então, assim, quando eu falei para ela, mãe, estou indo, foi 3 meses chorando. Falando que agora... Fala assim, ei, mãe, bom dia. Meu filho, aqui está muito sozinho, muito solitário. Aqui é muito ruim ficar sozinho, dormir sozinha. Tá bom, mas daqui a pouco a senhora acostuma. Então, se eu voltasse para casa, ela ia amar. Mas eu não ia. Então, trabalhar essas questões é muito importante, mas acho que eu estou, talvez, num outro lugar, que eu acho que é um lugar que todos nós precisamos estar, de uma certa forma, né? Que é isso, está tudo certo. Pode ser que algum dia você vai trabalhar mal, você não vai entregar direito, você não vai tirar uma boa nota, você vai dar uma péssima aula, vai tomar esporro do seu chefe e tudo mais. E está tudo certo. Os brancos são assim, eles não ligam, por que eu vou ligar? Então, é isso aí. Falar de Estados Unidos agora. Como é que foi para vocês? Quando é que foi que isso aconteceu? Quando é que vocês tiveram contato com a cultura americana negra? Como é que foi? Qual é o espaço dessa cultura negra americana na vida de vocês hoje em dia? Assim? Já falou do samba, assim, e o blues e o jazz, isso teve influência na tua... Já querendo que ele comece a... Eu sou noveleiro, gente. Eu gosto de televisão, assim. Então, eu acho que a cultura americana, estadunidense, chegou com as séries. Pensando aqui agora, acho que o Maluco no Pedaço, acho que marcou geração. Todo mundo odeia Chris, todos os enlatados americanos, assim. E aí, no momento que eu fui estudando mais, eu comecei a ter contato com uma cultura, acho que mais negra mesmo, assim, né? Então, comecei a assistir um pouco de Spike Lee, enfim, a aprofundar. Mas é isso, né? Acho que eu estou pensando nisso agora, assim, acho que eu estou no momento de recuperar cada vez mais o Brasil, assim, e ver as séries estadunidenses com um olhar muito mais crítico, assim. Eu acho que entender que aquilo é a realidade deles, assim, e que a gente não precisa importar. A gente que passou boa parte da nossa vida importando o que eles produziam e tentar fazer igual a eles, assim. A gente não precisa disso, né? Acho que essa lógica muito colonial, né, que a gente precisa fazer igual a eles, porque eles são melhores, eles são mais avançados. Quem é que diz? Sabe? Na nossa cultura, se pá, é mais rica do que a deles, assim, é mais multicultural do que a deles, assim. Eu acho que o movimento negro americano acaba sendo uma referência porque eles produziram muita coisa, né? Então acabou servindo de base para nós. Mas nós estamos em um momento, a gente estava falando disso, né? Efervescente. Nós estamos produzindo muita cultura negra, assim, e precisamos produzir cada vez mais. Acho que eu vou na mesma linha, assim. Fui me conectando com esses conteúdos, com essas questões, com essa cultura, meio que da mesma maneira como todo mundo, eu acho, né? Com as séries e tudo mais, com os filmes, com a música. Eu costumo entender a cultura americana como uma cultura diferente da nossa, assim, né? De uma maneira geral. Acho que por isso que eu gosto tanto. Porque traz para nós outros aspectos. Acho que o movimento negro americano, de uma maneira geral, avançou em mais pautas do que a gente, ou pelo menos há mais tempo do que a gente. Então, existe um caminho que pode ser observado, que pode ser trilhado e tudo mais. Mas é o que a Angela Davis disse uma vez quando veio aqui ao Brasil, né, que a gente fica muito lendo Angela Davis, mas está aí a Lélia Gonzalez, que é muito melhor, e que a própria Angela Davis ama e é fã. A gente muitas vezes não lê tanto, né? Mas acho que é ler os dois, assim. Acho que são questões e culturas que se conectam de uma maneira geral, e acho que de fato há
um match muito interessante, né? Então, assim, o Ellison, o Gordon Parks são muito fodas, e eu fiquei vendo hoje na exposição aqui que teve um momento que o Gordon Parks se encontrou com o Zósimo Bubu, que é um cara muito foda do Brasil, de cinema, assim, tudo mais. Então, são essas conexões que são importantes de serem feitas, né? Acho que a gente ia falar mal dos Estados Unidos, eu estava quase já feliz, assim, de falar mal, mas não é sobre isso, né? Não, tá tudo tranquilo por lá, tá tudo ótimo lá. Gente, são 8 horas, eu vou ter que fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, mudar o meu diapasão de Pinochet para Piaget e ter que abrir para vocês fazerem perguntas. Eu preferia eu fazer as perguntas, mas parece que o MS tem essa pegada assim de democracia com vocês, de generosidade. Então, por favor, façam as perguntas. Eu acho que é legal vocês levantarem e fazerem a pergunta diretamente. Eu acho que é o momento que vocês podem exercer de fala. Eu acho que é importante. Não precisa ser pergunta só. Pode ser desabafo, se alguém está se sentindo assim, olha... Pode falar mal da gente também. Não, isso não. Eu, assim, eu vou começar... para entusiasmar vocês, que eu estava vi muitas vezes essa entrevista, e sempre me surpreende essa pergunta que o Luigi faz, que assim, vocês vão fingir que nada está acontecendo e vão se esconder na tecnicidade. Isso acontece toda hora. Você viu um caso flagrante de, sei lá, preconceito, de injustiça, e aí sempre tem alguém que pensa assim, mas para a tranquilidade deste sistema é melhor que a gente não fale sobre isso, até para proteger ele. E eu, assim, é uma crueldade, eu acho tão bonito que ele se colocou. E aí depois teve uma repercussão mais interessante ainda, que é a carreira dele. A presidente do Palmeiras disse, o ideal seria que eles não jogassem mais o torneio. Só que é um torneio preparatório para as pessoas virarem profissionais. Então, assim, o grande ato de protesto que todo mundo queria, o que muita gente queria, é que eles não tivessem mais uma carreira. Que eles trocassem ou a militância ou o sustento profissional. E isso é uma coisa, das tantas violências que fazem com o negro, isso é uma coisa absurdamente bárbara. Ou você vai se posicionar contra as violências, ou você vai comer. Como é que é? Revolução ou boleto? Isso é uma coisa muito cruel. Agora já comecei a falar, já me expus, agora, por favor, alguém. Já tem hora. Boa noite. Meu nome é Tago. Eu gostaria de perguntar, na verdade, também um processo de reflexão, porque a gente está falando assim desses homens visíveis e dores invisíveis, e exatamente sobre o caso do Luigi, né? Porque a dor dele foi visível, né? E o que a gente tem visto é que essa geração mais nova, ela é muito mais transparente com relação aos próprios sentimentos. Mas eu gostaria de pensar junto com vocês se há um acolhimento dessa visibilidade da dor desse menino negro, né? Porque a gente, nesses debates sobre masculinidades, o que tem sido falado a gente tem que falar mais, a gente tem que se expor mais, nós temos que falar dos nossos sentimentos, porque isso seria uma forma também de a gente se humanizar perante o outro, já que, né, ficaríamos com os nossos sentimentos mais fechados. Mas nesse novo movimento de abertura, pelo menos o que eu percebo é uma total invisibilidade também dessa dor que se tornou visível. Então, qual é a saída? Já que se está fechado, a gente rui por dentro, mas quando a gente se mostra, essa humanidade que a gente busca, né, que eu vi no Gordon Parks, o Davidson falando, né, desse olhar a nossa humanidade no outro, né? Quando a gente mostra a nossa humanidade, o outro ele se nega a olhar, ele se nega a perceber a nossa humanidade e dá valor ao nosso sentimento, às nossas dores. Perfeito. Acho que é a pergunta de $1 milhão, né? Mas eu acho que, de fato, é um debate muito complexo, de fato, né? Porque acho que envolve, quando o debate é público, envolve muitas questões, muitas camadas e tudo mais. É isso, eu me interesso por esse debate de masculinidade há alguns anos e eu vi movimentos
distintos sobre esse debate, né? Então, eu lembro ali que em 2017, 2018, as pessoas pareciam que entendiam que o debate de masculinidade ia salvar o mundo. Era isso, homens, falem, e que lindo, os homens falando e chorando, e é isso aí. Até que passa 2, 3 anos, ninguém mais aguenta ver homem chorando. Já, tipo assim, já deu, vamos para a página 2 e tudo mais. Mas a gente sabe que existem vários homens que estão em páginas diferentes. Só que as pessoas também estão em páginas diferentes. Acho que um ponto importante para nós, enquanto homens negros, que eu acho que ainda não é feito de uma maneira geral, é conseguir encontrar espaços para nós, onde isso seja de fato falado. Eu acho que as mulheres conseguem encontrar esses espaços e constrói esses espaços, e acho que nós, enquanto homens negros, ainda não, pelo menos não de maneira ampla. A gente tem pessoas falando, cada um no seu quadrado, mas ainda falta, de uma certa forma, uma certa coletividade sobre esse tema, sobre esse assunto, para que haja um espaço um pouco mais seguro, para que essas questões possam ser colocadas, para que não haja tantos assim ruídos de fora, né? E tudo mais, de pessoas que de fato não vão ter paciência para esse choro, né? Para essas questões emocionais e tudo mais. E acho que, por outro lado, entender que a gente também precisa caminhar nesse lugar, sabe, de conseguir encontrar um caminho onde as nossas questões emocionais, que são válidas, elas possam existir, mas que isso não seja uma desculpa, porque eu consigo entender muitas vezes esse ranço, porque há certos discursos que soam como desculpa. Então, assim, eu sou violento porque eu fui criado assim, sabe, sendo que a sua criação e a sua violência está violentando outras pessoas que também vão estar sendo vítima e também não vão ter tanta paciência assim para ouvir as suas explicações, sabe? Então, acho que é um debate complexo que precisa ser feito, talvez, em lugares um pouco mais seguros para nós. Acho que nós, enquanto homens, precisamos construir isso de uma maneira geral, porque, de fato, é uma luta eterna, né? Então, de fato, quando a gente se expõe e há uma enorme variedade nisso, é importante se expor, mas, ao mesmo tempo, vai ficar tomando pancada de pessoas que não vão ter paciência para esses sentimentos, que não vão estar entendendo essas questões e que vão ter os seus próprios traumas também gerados por esses homens, né? Eu sempre gosto de dizer que o nosso debate de masculinidade ele é muito complexo, de masculinidade negra, porque estamos falando de homens negros que sofrem violências, mas também que cometem muitas violências. E quem sofre violência não tem paciência, não tem paciência para quem está violentando, não. Dependente se tem motivo, se tem construção, se tem alguma coisa nesse sentido, sabe? Então, conseguir encontrar esses espaços entre homens negros, acho que é um ponto que a gente precisa trabalhar um pouco mais, na minha visão, né? Eu acho que a gente vive em um mundo onde as pessoas querem muito falar, mas não conseguem escutar. Eu acho que esse é um dos grandes problemas dessa dificuldade, né? Porque é sempre um falando e o outro não escutando. Não há um diálogo, há apenas um monólogo. E quando há um monólogo, não vai haver o acolhimento, porque a pessoa simplesmente não te escutou. Você falou, a pessoa ela estava pensando no que ela iria te responder. Mas isso é uma marca da nossa sociedade, de todas as pessoas, né? Acho que o diálogo se perdeu muitas vezes, assim. A gente não consegue mais trocar, a gente não conversa, a gente quer vencer uma discussão. Isso também vale para as relações afetivas, né? A gente não consegue acolher o outro porque você está pensando, por que ele está me falando aquilo? Por que ele está se mostrando tão vulnerável para mim? Será que ele fez alguma coisa? Será que ele está querendo se desculpar? Então, acho que assim, nós estamos nos preparando ainda para escutar as dores. Acho que a nossa sociedade ainda não está preparada totalmente, os homens e as mulheres, para escutar a dor do outro. A gente não tem esse hábito, né? A gente é o país da felicidade, todo mundo é feliz, é o país do samba. Ninguém quer ver ninguém chorando, reclamando, falando que sofre. Então, a gente tentar encontrar essa empatia talvez seja o grande desafio. E ela começa nas nossas relações mais próximas, né? Com os nossos companheiros ou companheiras, com os nossos familiares. É tentar estabelecer esse diálogo afetivo sem ser
pedante, sem ser chato, sabe? Sem parecer que está reclamando o tempo todo. Que seja uma troca, onde eu falo, você fala, eu te escuto, você me escuta. Talvez seja esse o grande desafio. E acho que tem só mais uma questão, desculpa, quem quer perguntar, você ali, que acho que é pensar que a gente, enquanto homem negro, a gente está em lugares diferentes mesmo, enquanto homens, né? Somos homens diferentes, né? E aí um exemplo que eu dou, um tempo atrás conversando com um amigo meu, assim, eu amo de paixão o Mano Brown, amo. E a gente estava conversando sobre um episódio que ele fez com o Paulo Vieira, que o Paulo Vieira perguntou para ele se ele fazia terapia. E aí ele disse que não, falou assim, para homem negro é foda. Eu estava com um amigo meu conversando assim, cara, eu não aguento mais ouvir o Mano Brown falando que para ele é foda fazer terapia. Você não é mais o cara da década de 80 que precisava matar um leão para poder almoçar e jantar. Você tem dinheiro, você tem acesso, você tem pessoas ao seu redor que vão te apoiar nesse processo terapêutico. Você não é o meu tio, sabe? Você não é um cara periférico que é um cara CLT, que acorda às 5 da manhã e volta para casa às 11, e que, de fato, não vai ter tempo, dinheiro e uma estrutura ao seu redor de amigos e famílias que vão apoiá-lo nesse lugar. Mas o Mano Brown não está mais nesse lugar. Ele poderia, sim, fazer terapia e ele teria apoio das pessoas ao seu entorno nesse processo. Da comunidade negra na internet, a gente ama o Mano Brown e ia adorar ver o Mano Brown fazendo terapia. Então, eu sinto que tem essas nuances de homens diferentes, mas que, muitas vezes, o discurso é o mesmo. Eu tenho total consciência de que fazer terapia é sinistro. Mas é isso, vamos fazer, tá ligado? Eu já conheço esse caminho, eu já estou ligado nesse caminho. Se você está lendo Bell Hooks, se você está ouvindo Kendrick Lamar, se você está tendo acesso aos autores, está dentro de uma militância, conhece pessoas que estão engajadas, homens e mulheres que entendem o valor desse processo terapêutico, você não faz o que você não quer, muitas vezes, né? A não ser que você não tenha dinheiro. Mas é sempre esse lugar do tipo, para homem negro é muito difícil. Sim, para alguns. Outros já não estão mais nesse lugar. Tem um pouco mais de acesso, estão numa outra conjuntura, num outro contexto. Então, por isso que a gente fala que, muitas vezes, esse ranço vem desse lugar, desse discurso que é isso, eu não aguento mais o Mano Brown. Fala assim, Mano Brown, vai fazer terapia sim, mano. Você tem dinheiro, você tem pessoas, você tem acesso, você tem, sabe? Você não é o meu tio, pô, que está ganhando um salário mínimo, sabe? Então, esse lugar é importante ser colocado e entender que a gente é pessoas diferentes, homens diferentes, precisamos estar também em caminhos diferentes, né? Agora sim, desculpa aí você que quer fazer a pergunta. Eu ia perguntar em relação, totalmente relacionado ao que já está sendo discutido aqui, mas, em suma, minha pergunta o homem negro enxerga o homem negro? Porque quando se coloca a questão da visibilidade do homem negro, parece um pouco que tem um subentendido de que a gente está perguntando, pessoas brancas enxergam o homem negro, as mulheres enxergam o homem negro, mas eu me pergunto se não tem um vitimismo no sentido de não conseguir construir uma narrativa onde homens negros não são vítimas, de perceber, porque, ao menos na minha experiência de vida, a cobrança sexista de que homens negros não podem expressar os seus sentimentos, homens negros não podem se envolver com intelectualidade e por aí vai, isso foi imposto mais por homens negros do que por qualquer outro grupo social. Então, essa coisa dessa construção de espaço de homens negros para se abrir e tudo mais, parece um pouco fictício no sentido de que a gente vai discutir masculinidades negras e vai falar, eu quero ter um espaço para eu expressar meus sentimentos, e não, no que vocês estavam falando agora, um espaço para ouvir outro homem negro falando, por exemplo. Então, existe como ter essa visibilidade sem o homem negro olhar para outros homens negros? Não, com certeza não. Acho que é uma coletividade que é isso, né? É uma coletividade que precisa ser construída. E aí não só homens negros, mas acho que homens de uma maneira geral. A gente percebe que as mulheres conseguem construir redes de apoio de maneira muito mais fácil do que nós, né? Então eu sempre digo que isso foi criado por uma mãe solo,
que quando ela não podia estar presente, quem estava presente nesses momentos era sempre uma outra mulher. Era minha tia, era minha avó, era minha irmã mais velha, era uma vizinha e tudo mais. E nunca era sobre os cuidados de um homem, mesmo que esse homem tivesse tempo e espaço para isso, né? Então não era o meu tio que cuidava de mim, não era meu irmão, não era meu avô e tudo mais. A gente tem essa dificuldade de construir essa rede de apoio e essas relações entre homens de uma maneira geral. Isso precisa ser quebrado, isso precisa ser construído. Um caso que eu sempre conto, uma vez eu fui fazer uma atividade numa escola que era com alunos do ensino fundamental 2. Então, eles tinham ali do 6º ao 9º ano, eles faziam uma atividade no contraturno para falar sobre saúde mental, sobre várias questões. E eram os alunos problemáticos, tá? Eram só eles que estavam ali. E, em grande maioria, negros, né? Porque era uma escola pública. E aí, conversando sobre masculinidade com eles, aí tinham 2 meninos, assim, que eles estavam sempre juntos, assim, chegaram juntos na sala, às vezes ficavam conversando entre eles e tudo mais. E a gente estava conversando sobre sentimentos, sobre questões, sobre conversar e tudo mais. E ele falou, e aí um deles falou assim: professor, quando eu fico triste, eu gosto de ficar sozinho, para pensar na vida, pensar nas coisas e tudo mais. Ele vai ter uns 13, 14 anos. Falei: legal, isso é bom, né? Pensar sobre isso e tudo mais. Mas você tem seu amigo aí, por que você não fala com ele, conversa com ele? Certamente ele vive as mesmas questões que você. Aí ele falou assim: professor, eu não confio nele. Eu não confio nele porque uma vez eu contei para ele que eu gostava de fulano, ele me zoou na frente dela. Aí outro falou: mas eu também não confio em você porque você falou do meu pai, que meu pai bebe. E começaram a discutir no meio da atividade. E eles eram, assim, melhores amigos. A diretora depois ela falou, né? Professor, eles andam junto para cima e para baixo, eles fazem merda junto, e jogam a bola junto, e quando é suspenso junto. E isso é uma síntese da maneira como a gente constrói as nossas relações entre homens. Já ouvi de muitos e muitos homens, assim, tem um amigo meu há 15 anos, foi meu padrinho de casamento, padrinho dos meus filhos, mas tem certos assuntos que eu não converso com ele, que eu não confio de conversar, não me sinto à vontade, não sei nem como começa essa conversa. Né? E quando acontece é isso: vamos sentar num bar, vamos beber uma cerveja, ou apertar um balão, e aí eu vou me soltar e vou conversar, mas é só ali. Depois que a bebida passou e a maconha passou, acabou. Isso é a maneira como a gente se constrói enquanto homem e nas nossas relações. Não tem uma proximidade, um afeto e tudo mais. Só que isso precisa ser construído. Uma vez que isso é entendido por nós, há a necessidade de ter uma ação prática. Eu sempre gosto de trazer isso, né? Essa saída de inércia demanda uma ação intuitiva. Eu lembro que quando eu quis ser mais próximo do meu pai, eu botava na minha agenda, no meu Google Agenda: sexta-feira, 10 da manhã, vou ligar para o meu pai. Porque se eu esperasse a vontade de ligar para ele aparecer, não ia. Vou chamar o meu pai para almoçar. Vou perguntar para o meu amigo como é que ele está, porque às vezes eu nem perguntava. Ficava meses sem ver, e a gente tem isso, né? Fica meses sem ver, mas é amigo do mesmo jeito. Não. Você pode perguntar, mas era isso, era um movimento intuitivo, tinha que me planejar, até que isso se tornasse uma coisa comum. Então, fazer esse movimento prático é muito importante, porque essa construção de fato não existe. A gente está sempre... como é que eu posso dizer? Em uma disputa uns com os outros, né? De maneira velada, de maneira explícita e tudo mais. Então, dar esse passo é muito importante. As mulheres fazem isso. Por mais que hajam questões e brigas e tudo mais entre mulheres também, há uma unidade muito maior que com os homens, quando tem, é só numa proteção. Então, assim, estou vendo o Cláudio ali traindo a esposa dele, nem se ele é casado, mas não vou falar nada. Estou vendo o Cláudio fazer um monte de besteira, não vou falar nada. Isso os homens têm de maneira prática, assim, tá? Sai na água. Mas uma rede de cuidado, uma relação aprofundada, aí isso de fato não tem. E é isso, como você trouxe. Nem a gente se enxerga, então como é que vai ficar exigindo que as pessoas enxerguem a gente? Então é um trabalho longo, assim, que precisa ser feito e para ontem, eu acho. Complementando, os homens, eles nunca tiveram imagens positivas de outros homens. Eu acho que a gente está começando a ter esse movimento agora, assim. Porque, assim, se eu perguntar a relação de vocês com os pais, por exemplo,
pouquíssimas pessoas vai ter uma imagem positiva do pai, infelizmente. A gente precisa pensar por causa disso, né? Os homens não têm referências positivas. Eu nunca tive um professor negro, por exemplo. E eu acho que essa falta de referência acaba influenciando essa dificuldade de reconhecer e de enxergar outros homens negros. Eu vou falar pouco para vocês falarem mais. Ainda tem 1 hora ainda, né? 15 minutos. Tá, beleza, eu vou tentar o máximo possível. Ela acabou de levantar a placa, 150 minutos, gente. Beleza. Gente, boa noite, tanto para vocês como para todo mundo aqui. Eu agradeço muito pelas falas de vocês. E eu não consegui formular muito bem na minha cabeça a minha pergunta, porque eu estava atenta na resposta de vocês. Eu sou a Júlia, e basicamente a minha pergunta / busca de direcionamento seria mais em relação ao medo, né? O medo partilhado que a gente já disse hoje, que seria esse medo da falha, no meu caso especificamente da falha com o outro. Porque eu toco uma pesquisa / projeto chamada Sobrevivendo no Inferno, Racismo Ambiental, que pega elementos da cultura hip-hop para falar sobre ciência dos desastres, né? De desastres socioambientais. E, inicialmente, eu estava apenas no momento de teoria e pesquisa, e agora eu estou na prática, tanto enquanto proponente de um projeto que foi aprovado pelo VAI, como atuando agora em sala de aula, porque eu curso licenciatura, eu curso Educomunicação, e eu já tinha feito alguns estágios não remunerados antes, mas eram só de observação, não de atuar de fato. E eu estou me cagando de medo, basicamente, porque eu já previa esse detalhe. Não vou dizer necessariamente uma dificuldade, apesar de eu ler como uma dificuldade, que eu sei que no momento da mediação falar sobre esse momento de perda, sobre racismo mental, sobre perder a casa, sobre não ter acesso ao básico e dignidade humana é um tópico extremamente sensível. E nos meus estágios anteriormente eram só ensino médio e no CIEJA, majoritariamente com adultos, né? Apesar de ser jovens e adultos, eram mais com adultos e idosos. E eu não sei especificamente em relação à masculinidade dessas pessoas que estão em formação, como que eu poderia estar nesse ambiente, porque eu não estou no espectro masculino, eu também não quero estar, não é com o que eu me identifico, e estando agora nessa posição, eu não sei muito bem como falhar menos. Eu acho que todo mundo falha, tipo, quando a gente pensa em utopia, a gente já conta com o erro. Eu só não sei como falhar menos como uma pessoa que está em processo de formação, apesar de todos estarmos, né, em processo de formação de alguma forma. Bom, eu não sei que uma coisa que eu posso dizer com muita tranquilidade, eu não sei se é isso que você queria ouvir, é que você vai errar, assim, você vai falhar e tudo mais, porque de fato é um processo, ainda mais quando você está lidando com outras pessoas, né? Com alunos, com jovens, adolescentes, o que seja, né? Acho que é entender que esse processo é um processo que está tudo bem. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, eu tive muitas dificuldades e muitos medos também, mas entendi que a confiança ela é uma via de mão dupla. Para um aluno confiar em mim, eu preciso confiar nele também. Para ele se abrir para mim, eu preciso me abrir para ele também. E quando a gente compartilha essas questões, acho que esse medo se torna um pouco menor. Então, se colocar nesse lugar um pouco mais humano, acho que facilita muito. Já tive muitas experiências nesse sentido com os alunos, em que ter me aberto foi muito importante. Eu lembro que em 2018, eu dava aula numa escola e a gente perdeu um aluno morreu num acidente. E eu lembro que a diretora falou para a gente que era melhor não tocar nesse assunto. Eu falei para ela, bom, desculpa a diretora, né? Sempre fui um professor que dava trabalho para ela, mas não tem como, porque esses meninos e meninas conviveram com esse aluno o ano inteiro, alguns mais de um ano, durante muitos anos, eram amigos próximos ou não, e eles estão tristes. E mais do que isso, eu estou triste, eu estou mal. Acho que foi um momento em que eu pensei em parar de dar aula, assim, porque não ia suportar passar por isso de novo. Então, na aula, eu falei, gente, vamos conversar sobre isso. Primeiramente, eu estou triste, eu estou mal, eu não sei o que dizer para vocês,
Eu não sei como é que vai ser do ano sem esse aluno aqui e tudo mais. Então, nesse processo, aí eles trouxeram várias e várias coisas para mim. Foi uma choradeira só, minha e deles também, mas esse processo ele é muito importante, né? Compartilhar esse lugar vai fazer você se sentir mais segura, de fato, né? Entender que você vai cometer erros, deslizes e tudo mais, mas eu sempre digo que com os alunos são muito legais, os alunos, sabe? Eles aceitam o seu erro muito mais fácil do que os adultos. Então, quando se coloca dessa maneira. Então, é um processo pessoal nesse sentido, que a faculdade não ensina, né? A gente precisa aprender na prática, mas acho que isso faz toda diferença. Complementando assim, o dia que você errar e reconhecer esse erro vai ser o momento mais significativo de todos os momentos, de todas as aulas que você for dar. Porque isso te humaniza, né? Mostra que mesmo você que está lá para passar um conhecimento ou fazer uma atividade, se você erra, se você falha, autoriza que eles também podem errar, podem falhar e que não há nenhum problema nisso. Oi, boa noite. Desculpa, você ia fazer um comentário? Não, eu estava com medo com o tempo, mas elas não fizeram um sinal, então vai. Beleza. Ainda tem 150 minutos. Sim, 140 agora. Eu queria fazer uma pergunta que em relação ao que vocês mencionaram inicialmente sobre esse conceito, né? A vivência da transfuga de classe, às vezes através da educação. E eu estou lembrando de um aspecto do livro do Ralph Ellison que é muito... que pegou bastante para mim, que é o conflito que ele vive de trabalhar para uma entidade, um movimento político, né, que é a Irmandade, que é comandado majoritariamente por pessoas brancas e ricas com uma consciência de classe assim, meio questionável. Ao mesmo tempo em que ele é o personagem, um homem negro do sul, pobre, que veio para Nova York e, por muita sorte, conseguiu se unir a esse movimento e conseguiu um trabalho minimamente digno, né, em relação às outras opções que ele tinha. Então, baseado nisso, né, nesse conflito que ele vive na história, eu queria saber como foi a experiência de vocês lidando com essa diferença entre ocupar lugares acadêmicos ou profissionais de mais prestígio, majoritariamente brancos. E eu imagino, pelo menos na minha experiência também, foi nesses espaços que os conceitos da militância mais acadêmica também apareceram na minha vida. Então, eu imagino que na vida de vocês também possa ter sido semelhante. Então, como vocês lidaram com essa militância, ao mesmo tempo que ainda conviviam com pessoas do cotidiano que não tinham acesso ou interesse nos mesmos conceitos, mas eram diretamente influenciadas por essas discussões que vocês estavam tendo em outros espaços? Espero que tenha ficado clara a pergunta. Bom, acho que foi tão ruim quanto poderia ser, né, para todos nós. Porque, de fato, é um limbo, né, de uma certa forma, porque eu lembro que eu fui para a UERJ, né, fui fazer faculdade na UERJ, eu lembro que uma das primeiras aulas eu tinha um professor que ele ficava assim, gente, quem aqui já foi na China? Eu ficava assim, na China? Eu juro para você, ele falava China. Ele não falava, tipo assim, a Argentina. Ele não falava, tipo, São Paulo, que eu também não tinha ido ainda, né? Não tinha vindo aqui. Ele falava China, ele falava, tipo assim, Afeganistão. Não, porque eu fiz um trabalho no Afeganistão. Eu falava assim, caralho, que é esse maluco que você não está falando? Eu não tinha ido nem no museu na minha vida. Eu fui no museu com 18 anos. Eu sempre conto isso, porque eu lembro que no dia, estava um calor do inferno, e eu fui de calça e tênis, porque eu achei que não podia entrar de chinelo. Aí eu cheguei lá e tinha um monte de gente de chinelo. Falei, puta que pariu. Então, essas experiências são de fato muito bizarras, assim, para a gente, que você fica muito perdido. Porque você vê as pessoas falando de autores, de lugares, de viagens, disso, e você não foi nem na esquina ainda. Ao mesmo tempo, você começa a ler esses autores, e você começa a se inteirar sobre essas questões, e muitas vezes, pelo menos na minha experiência, eu também não tinha paciência mais para minha mãe falando que, nossa, cabelo duro. Assim, caraca, mãe, pelo amor de Deus, cabelo duro, vou te cancelar aqui agora, vou te lacrar aqui agora. Né? E aí entender que é um trabalho muito grande fazer essa conexão, sabe? Fazer essa ponte entre o que esses espaços de elite trazem para a gente, e de fato trazem, até mesmo os autores negros que eu conheço hoje, eu conheci depois que fui para a UERJ, para a faculdade,
Fanon e tudo mais. Eu lembro que eu peguei o livro do Fanon e não entendi nada. Entendi nada que estava escrito ali. Tive que ler o livro 15 vezes até entender metade, né? E como isso se transforma para que eu possa, por exemplo, explicar para minha mãe o que é Fanon de uma maneira que ela entenda também. Então, isso é uma luta, de fato, né? Que a gente acaba tendo que travar por passar nesse processo e entender que boa parte desse processo é o meio. Boa parte desse processo é esse limbo que você nem é mais tão periférico assim, mas também não é tão intelectualizado a ponto de estar tranquilo em espaços brancos. Então, acho que depois de um tempo, para mim, acho que hoje eu me sinto mais confortável nesse lugar de... Tem autores brancos que eu não conheço, está tudo bem. Ainda não fui para a China e tudo mais, mas quero ir, gosto mais da China do que dos Estados Unidos. E acho que hoje consigo ter um pouco mais de tranquilidade para conversar com essas pessoas que não passaram por esse processo de uma maneira tranquila, entender que, inclusive, eles trazem para a gente, continuam trazendo para a gente uma série de conhecimentos importantes. Minha mãe tem muito a me ensinar que o professor que vai para a China não tem. Então, esse processo é difícil para caramba mesmo, mas é a vida. Acho que não tem muito o que fazer. Acho que é entender como a gente consegue ficar em paz nesse lugar. E acho que esses autores americanos, de uma certa forma, ou até brasileiros, dão esse tom. Assim. Acho que o que eu mais gosto de ler no Ellison é que eu estou lendo um cara periférico, que escreve muito bem, que é muito foda, é muito inteligente, mas que ainda é periférico. Ele não é um Mauricinho, sabe? Ele não é um Carlton Banks. Ele é o Will ainda, sabe? Então, como que é possível transformar esse conhecimento acadêmico aprofundado numa linguagem que todos nós podemos entender? Acho que esse é o nosso papel. Respondendo, é um lugar carregado de culpa, né? Eu lembro que quando eu passei na UFMG, eu senti muita culpa, assim, porque era como se eu estivesse fazendo uma coisa errada, assim. Eu lembro de eu pensando nisso. Gente, eu vou continuar estudando, por que eu não vou trabalhar para poder ajudar minha mãe? Esse pensamento eu pensei, gente, será que eu estou fazendo a coisa certa? Isso a gente sabe o que fez eu ter esse pensamento, né? E aí, em terapia, depois eu percebi que eu me limitei intelectualmente em alguns momentos para me manter próximo da minha família, assim, né? Porque a minha família, humilde, de baixa escolaridade, se eu ascendesse muito intelectualmente, começasse a falar difícil e tudo mais, eu iria me afastar deles, assim. Então, eu percebi que eu tento manter, acho que isso até hoje, uma linguagem acessível justamente para não me afastar demais, que é isso que você perguntou, né? Acho que é difícil porque isso, você começa a ter acesso a várias discussões que às vezes os seus familiares não têm, mas é importante que eles também tenham, assim. Talvez o seu desafio é conseguir inserir essa discussão com uma linguagem acessível, porque é algo que eu percebo que quando a gente acessa a universidade e tudo mais, a nossa linguagem ela muda, né? Começa a ficar muito mais rebuscada e tudo mais. E aí você vai conversar com alguém que não teve escolaridade e eles vão ver o que você está falando. E isso acaba sendo uma violência também. Então a gente precisa pensar nisso, né? Adequar a nossa fala de acordo com o público que nós estamos conversando. É difícil? É, mas é possível. 120 minutos ainda? Façam as duas, aí eles respondem as duas num blocão. Assim. Pensando em masculinidade, não tem como a gente também não deixar de pensar em patriarcado, né? E aí, eu queria perguntar sobre como é pensar a ruptura com esses pactos com o patriarcado a partir da masculinidade negra, né? Então, tinha alguns trechos ali da Bell Hooks, um deles eu percebi que era do A Gente é da Hora, que onde ela também tem um capítulo onde ela fala sobre dividir nos lucros, né, a partir da cultura gangster. Pensando que o patriarcado é um sistema exploratório, majoritariamente que explora mulheres negras, e depois os homens também vão sentir essas violências. Então, a partir da negritude, como que a gente pode pensar essa ruptura, então, com essa masculinidade hegemônica, e pensando também na exposição e nos trabalhos de arte, como que vocês veem o papel da arte nesse processo de ruptura? Quem é o segundo aí? Boa noite. Você comentou a respeito de você... Eu? Isso.
de ter conhecido o seu pai já com certa idade, eu também passei um pouco por isso. E eu não sei se para todo mundo aqui, para todo mundo, principalmente para quem é negro, é muito difícil perdoar. E passar por esse processo de você perdoar o seu pai, por ele não ter feito parte de toda a sua formação, é algo que diz muito mais sobre você se entender como ser humano, como pessoa. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi esse processo de você aceitar o seu pai de volta na sua vida, de você aceitar que ele errou, aquele momento de que a gente sabe que o homem negro ele deixa a mulher abandona muito mais do que o branco, a gente sabe que tem outros fatores, N fatores, mas eu queria entender como que foi para você aceitar o seu pai de volta na sua vida. Boa. Bom, acho que esse processo ainda está acontecendo, tá? De uma certa forma, e acho que vai acontecer para sempre, porque há uma série de questões em cima disso. Primeiro que eu precisei aceitar que eu queria um pai. Então, isso era uma coisa minha. Eu queria ter um pai negro, com quem eu pudesse conversar e trocar sobre questões e entender um pouco da história dele. Um ponto importante nesse processo, para mim, foi uma sinceridade extrema em relação ao que ele fez e o que ele não fez. Acho que o debate de masculinidade me ajudou nesse lugar. A ser crítico a ele e continuar sendo de uma certa forma. Então, meu pai teve uma história de vida de fato muito difícil, viveu na rua, passou por várias casas e tudo mais, FEBEM, Fundação Casa e coisas assim. Mas, quando ele estava com a minha mãe biológica, ele já não vivia mais essa vida, ele já tinha uma estabilidade. Então, para mim, foi importante entender o que ele escolheu fazer e o que ele não escolheu fazer. O que ele escolheu não fazer. E, a partir disso, entender como ele poderia se encaixar na minha vida. Eu posso dizer que hoje a gente não tem uma relação fantasiosa sobre pai e filho, né? É uma relação boa, ele é um cara, inclusive, muito carismático, muito mais do que eu e tudo mais, é uma pessoa que todo mundo gosta, sabe? Mas que, de uma maneira geral, não assumiu uma série de responsabilidades. Então, a partir desse momento, você vai só até aqui. Então, se você não cumpriu esse papel, aquele outro, você vai só até aqui. Porque eu sempre ouvi, por exemplo, um debate de masculinidade mesmo, que os nossos pais fizeram o que eles podiam com aquilo que eles tinham. Eu acho que minha mãe fez o que ela podia com aquilo que ela tinha, fez até mais. Mas o meu pai não fez, não. Ele poderia ter feito mais, mas ele escolheu não fazer. Se eu fico em paz com isso, então eu preciso entender agora qual é o lugar dele na minha vida. Então, às vezes, a gente vai trazer o nosso pai de volta, como eu trouxe o meu, pensando num lugar meio fantasioso, romântico e tudo mais. Só que nem sempre isso vai ser possível. Acho que entender que isso não era possível foi o que me deixou em paz, para que eu pudesse ter uma relação com ele positiva. Então, a gente conversa, a gente troca ideia, eu vou na casa dele, ele vai na minha casa, a gente fica lá conversando. Ele é professor de história, então ele conhece muito e tudo mais. E ele é professor de história e é pastor evangélico e é petista, é lulista. Ele é uma pessoa extremamente interessante de se conversar, né? E é um homem negro, é isso, que viveu a militância nas ruas e tudo mais. Então, é muito bom conversar com ele nesse lugar, mas entender também que ele só vai até certo ponto. O valor que eu dou, por exemplo, até para outros homens da minha vida que assumiram esse papel de pai quando ele não estava, eu não dou para ele. E eu deixo isso claro para ele. Então, a gente vai encontrar um lugar para você aqui, que não é o lugar de pai, desse pai idealizado, mas a gente vai encontrar um lugar aqui que é um lugar confortável para mim, vai ser para você, e está tudo certo. E isso estamos construindo ainda, tá? Tem vezes que eu falo assim, porra, meu pai é um merda, tá ligado? Não quero falar com ele. Mas tem dia que eu falo assim, não, tá bom, ele tem 70 anos, sabe? Então, vamos ter um pouco mais de paciência, vamos exigir que ele faça, esperar o tempo para ele fazer. Então, é um processo contínuo, mas que eu sempre digo para muitos homens que têm problemas com o pai, parece que isso é um problema clássico da nossa vida, que se você quer ter o seu pai na sua vida, então dê esse passo, encontre um lugar onde isso seja confortável para acontecer e faça isso, e se coloque para poder fazer isso. Então, é difícil, mas é isso, né? Eu assumi para mim que eu queria ter ele na minha vida, que eu achava que era importante ter ele na minha vida, sobre vários aspectos, e eu tento encontrar ainda hoje esse lugar.
falando sobre o patriarcado, assim, eu não sou otimista que o patriarcado ele vai mudar, não. Porque o patriarcado é um exercício de poder. E quem está exercendo esse poder não quer abrir mão disso. Eu acho que a gente pode fazer todas as minorias se capacitar ao máximo para tentar enfrentar esse poder, para ocupar espaços de liderança, de decisão e tentar mudar minimamente, sabendo que quem está com poder não vai abrir mão. Acho que as coisas só vão começar a mudar, infelizmente, quando a minoria se tornar bilionária e começar a ditar a cultura. E eu não vejo a nossa geração, infelizmente, alcançando isso. Mas acho que muita coisa já está mudando. Acho que espaços como esse já é um ponto fora da curva. Nós já estamos mudando o sistema de dentro. Eu acho que isso é muito importante. Mas eu não sei se a gente vai ter tempo de ver isso acontecendo, né? Porque o mundo está acabando, né, gente? Vamos ser bem otimistas, né? Então, vamos fazer o que é possível. E acho que um ponto importante sobre isso é que, de fato, vai exigir da gente, enquanto homens negros, de abrir mão mesmo. E que é difícil abrir mão, porque muitas vezes é o que a gente tem. Eu lembro um exemplo muito claro para mim sobre isso. Eu lembro uma vez uma pessoa tweetou, falou assim, a gente fica falando aí quanto é errado sexualizar os homens negros, hipersexualizar os homens negros, enxergar esses caras só como um pênis, como uma máquina de sexo e tudo mais. Mas tem vários caras pretos que gostam disso. Eles ficam reafirmando isso o tempo inteiro, se colocando nesse lugar. Nem eles estão abrindo mão. A gente fica aqui falando, lutando, sendo que nem eles querem abrir mão disso. Então, de fato, é um processo muito grande, porque muitas vezes, na construção da nossa autoestima, é isso que sobra para a gente. Então, se eu não sou bonito, se eu não sou inteligente, alguma coisa eu preciso ser, né? Eu preciso construir a minha masculinidade a partir de algum lugar. Então, tem ali um estereótipo perfeito para mim. Então, eu vou ser o negão, eu vou ser o fortão, eu vou ser o cara que transa 3 horas seguidas e de um jeito violento, tudo mais, porque é o que me resta. Então, cabe a nós, enquanto homens negros, construir um outro lugar para que a gente possa abrir mão dessa imagem, né, e sair desse lugar e construir outro lugar, assim como vários outros temas e várias outras questões, violências contra mulheres, contra LGBTs e tudo mais, que a gente também comete, assim como os homens brancos, né? Talvez não tanto quanto eles, mas cometemos também. Então, abrir mão desse poder é sempre muito difícil, porque muitas vezes é o que tem para a gente, é o que sobra para a gente. Então, assim, eu não sou inteligente, eu não sou bonito, eu não sou o príncipe encantado, mas eu mando na minha casa. Pô. Na minha casa sou eu que mando, e é isso aí. Então, eu não quero abrir mão disso. Mas vamos ter que abrir mão, vamos ter que conseguir construir um outro lugar para que isso se dê de uma maneira que a gente não produza violência sobre outras questões. E acho que a arte é o lugar mais acessível para nós, enquanto pessoas negras, né? Acho que muitos de nós aqui, enquanto pessoas negras, homens e mulheres, muitas das mudanças de mente que a gente teve na vida veio através da arte, né? Veio através da música, da dança, da pintura, das fotos e tudo mais, e é onde a gente consegue, de uma maneira geral, ter uma permissão um pouco maior para se vulnerabilizar. Então, a gente fala muito sobre como os homens negros não choram, não se expressam, mas o samba está aí, pô. Eu escuto o Belo direto quando eu quero chorar, bebê. É Belo, é Péricles, é Sorriso Maroto. São homens negros aí que estão falando sobre seus sentimentos, sobre suas emoções, fazendo a gente chorar, o samba, e vários ritmos, né? Então, muitas vezes a música é esse lugar para a gente que a gente consiga explorar cada vez mais e extrapolar a música também, sair para a vida real também, né? Então, não é só eu chegar lá no meu quarto e botar o Belo no fone e chorar sozinho. É também conseguir expressar isso com os meus amigos, com a minha família, com as pessoas, para que isso, né, utilize também dessa forma para conseguir sair desse lugar, dessa hipermasculinidade que a gente está. Gente, chegou a hora temida. Eu vou dizer que terminou, vocês façam obrigado. Queria agradecer muito, Cláudio. Olha, Caio, tudo foi muito bom. Queria agradecer a vocês entenderam a proposta, compraram a coisa, fizeram acontecer o debate. De novo, agradeço ao MS, a equipe toda.
É muito importante que a gente tenha esses espaços, a gente está no meio da Paulista, isso representa muito para muita gente hoje que está aqui e para muita gente que vai ver isso aqui depois. Então, uma salva de palmas a todos vocês. Muito obrigado. Gente, boa noite. Em nome de toda a equipe da educação do IMS, eu gostaria de agradecer a presença de todos e aproveitar e deixar um convite. Visitem a exposição do Gordon Parks, A América Sou Eu. Ela fica em cartaz no IMS até o dia 1 de março. E também convidar para o nosso próximo evento, que vai ser Diálogos Musicais com Gordon Parks. A gente vai apresentar a obra do Gordon a partir da música e de imagem. Então, nas próximas quintas, por favor, se atentem às redes sociais do IMS, @IMS Paulista, @IMS Educa. E para a próxima edição, a gente vai ter DJ Niak e Jaqueline Lima falando muito melhor do que isso aqui hoje. Sobre o hip hop baseado na icônica foto para XXL do Gordon Parks. Um grande dia para o hip hop. Vai ser na próxima quinta, às 19h, de graça. Muito obrigada pela presença. Uma última coisa, a gente pode tirar uma foto, todo mundo junto? Com certeza. Que se não tem foto, não teve, né? Tem que ter a foto.